Um dos assuntos que mais perturba o aluno, principalmente os alunos do ciclo fundamental, até do ensino médio mesmo, né? É a tal de regra de três. Né? O que eu tento fazer nas minhas aulas, né, de matemática básica, né, é sempre trazer o popular, isto é, o informal, né, para a formalização. Aqui eu não estou culpando ninguém, né, mas geralmente os livros, né, e muitos professores repetem o que está, né, nos livros, eles já colocam, né, o assunto formalizado. Né? É que eu falo sempre, né? Se você, né, traz, né, o que acontece no dia a dia da pessoa, né, para essa parte de matemática básica, né, o aluno ele assimila com grande facilidade, né, porque ele tem o informal, é só questão de formalizar. Tá? Eu vou dar alguns exemplos, né, de, olha a formalidade, grandezas diretamente proporcionais. Né? O formal, ele assusta. Né? Então, eu vou dar exemplos, né, de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais que vocês utilizam no dia a dia. No dia a dia. Né? Você sabe, você sente, é diferente, né, de entender. Né? Quando você sente, né, fica muito fácil. Tá? Então aqui eu vou minimizar aqui a minha imagem, né? Aqui eu vou trazer para cá, como sempre, né? E vou abrir meu Smooth Draw. Né? Eu vou minimizar aqui. Tá aqui. Não esquece o título aqui, tá? Grandezas direta e inversamente proporcional. Né? Essa é a parte, né, formal. Tá? Esquece a parte formal. Olha só, você vai, né, a uma loja, né? Ou então o, o garoto, né, o rapaz, né, que vende, né, pacote de bala, né, num sinal. Tá? Então ele traz o pacotinho de bala, te oferece, né, que está o pacotinho de bala aqui, né, que estão as balinhas aqui, né, e ele coloca o preço, né, R$ 2. Eu não vou colocar cifrão aqui nem nada, R$ 2. Aí você fala, olha só, a escolaridade dele, eu estou pressupondo, né, que é uma escolaridade baixa, né? Aí você pega, por exemplo, fala assim, não, me dá, né, eu quero 2 saquinhos de bala aqui, né, com o mesmo número de balas, né, que evidentemente custam R$ 2, né, R$ 2. Então, quanto você paga, né, você paga. Então, olha só, um saquinho de bala, né, custa R$ 2. Né? 2 saquinhos de bala, né, 2, vão custar quanto? Vão custar 4. Né? Olha só, olha só. O que é isso aqui? Ó, você vai colocar, por exemplo, ó, um saco de bala, né, custa R$ 2. Né? É evidente que 2 sacos de bala vão custar R$ 4. Então eu digo, né, que sacos de balas e preço são grandezas diretamente proporcionais. O que é isso? Né? Quando você cresce o numerador, né, você cresce também o denominador. Né?
na mesma proporção. Isso que eu digo, na mesma proporção. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 1/2, né? Aqui eu coloco, por exemplo, 2/5, né? Aqui ele não cresceu na mesma proporção, certo? Por quê? Essas duas frações são completamente diferentes, né? Porque aqui eu multipliquei por 2. Aqui seria 4, eu coloquei 5. E aquilo que eu ensinei para vocês, em frações. Multiplica em cruz, ó. 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 2 é 4. Por isso que essas frações são diferentes. Então, você observa, né, que grandezas diretamente proporcionais, vocês podem escrever, né, por exemplo, eu tenho aqui 3/5. Né? Vou colocar aqui, se as grandezas são proporcionais, se eu multiplico 3, por exemplo, por 10, né, eu tenho 30. O que eu tenho que fazer com 5? Multiplicar também por 10. 30 sobre 50 é a mesma coisa que 3/5. Então, elas cresceram, né, diretamente proporcionais. Como também elas são diretamente proporcionais, olha só, eu vou fazer agora o contrário. Suponha que eu tenha aqui 10 sobre 20. Vou decrescer o 10 aqui, tá? Vou dividir, por exemplo, por 10, pronto. Né? 10 por 10 dá 1. 20 por 10 dá 2. Olha só, olha como elas são diretamente proporcionais. Eu decresço o numerador, eu decresço o denominador. Decresço o numerador na mesma proporção. Né? Aqui eu dividi por 10, aqui eu dividi por 10. Eu também poderia, né, se eu quisesse, né, dividir o 10 por 2, né, vai dar 5. Eu divido 20 por 2, vai dar 10. Sempre multiplicando em cruz, ó. 1 vezes 10 dá 10, 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 10 dá 100, tá vendo aqui, ó? 20 vezes 5 também dá 100. Então, grandezas diretamente proporcionais, né? É o garoto vendendo a bala, né, lá no sinal, o saco de bala. Ou então você fazendo compra no supermercado. Por exemplo, uma dúzia, né, uma dúzia de ovos, né, por exemplo, custa R$10. Tá? Aí você chega e fala assim, olha, eu não quero uma dúzia, eu quero meia dúzia. Meia dúzia, né? Meia dúzia de ovos. Você sabe que você vai pagar R$5. Você sabe disso. Né? Suponha que os ovos não estejam numa caixa. Tá? Geralmente vende por caixa. Tá? Então, ó, aqui são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Aqui, ó, você tem uma dúzia, 10. Você decresceu, né? O preço decresceu também. É isso que são diretamente proporcionais. Né? São grandezas diretamente proporcionais. Tá? Proporcionais. Tá? Olha só. Vamos supor que vai abaixar aqui. Olha só. Vamos pegar aqui, tá, o seguinte. Por exemplo, vou pegar assim uma dúzia de ovos, vou pegar assim uma pizza. Né? Uma pizza aqui. Né? Peguei uma pizza. Né? Aí tá lá no balcão a pizza, né? E tá a divisão dela, né, por exemplo, né, tá cortada, né, em 4 pedaços. Aí o rapaz, né, divide esses 4 pedaços, né, separa melhor, né? Aqui ele fala assim, ó, esse pedacinho aqui custa R$3. Uma pizza grande, né? R$3. Certo? Aí você faz o seguinte, se eu quiser comprar 2 desses pedaços, olha, são grandezas do quê? Diretamente proporcionais. Tá? Mas você faz o seguinte, ó, um exemplo, né? Um pedaço de pizza, né, corresponde a R$3, por exemplo. 3 pedaços, olha que interessante, ó.
corresponde a x. Suponha que você não soubesse, né? Você soubesse matemática, mas não soubesse o popular. Tá? Aqui, ó, eu posso escrever assim, ó, 1/3 igual a 3 sobre x. Né? X eu não conheço. Suponha que eu não conheço. Eu sei que vai dar R$9, tá? Mas suponha que eu não conheço. O que eu vou fazer? Tá? Eu vou colocar o valor de x aqui, de modo que essas grandezas sejam diretamente proporcionais. Agora eu estou formalizando. Ó. Estão lembrados que eu multiplico em cruz? Ó, 1 vezes x, que eu não conheço, igual a 3 vezes 3. Né? Então, 1 vezes x dá x, 3 vezes 6 dá 9. Resposta, R$9. Aqui eu formalizei. Tá? O que você não sabe, você se chama de x. Tá? Vou dar um exemplo. Bem simples. Agora eu estou levando para o formal. Tá? Para o formal. Tá? Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, isso é mais para tem uma barra de chocolate, né? Aqui eu dividi em duas partes, tá? Em duas partes. Aqui eu tenho meia parte de chocolate, aqui eu tenho meia parte de chocolate. Olha só. Aí bota lá, o preço do chocolate todo, tá? Custam, colocar R$4, pronto, R$4. Isso é o chocolate todo. Tá? Aí eu paguei R$2. Paguei. Tá? O que eu vou receber? Qual a parte do chocolate que eu vou receber? Olha que interessante. Ó. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar R$6 aí para não parecer que o número é o mesmo. Só isso, mais nada. Só para não dar essa impressão. Tá? Vou colocar, paguei R$3. Pronto. Tá? Só para ficar um número aqui diferente. Olha só, o chocolate custa R$3. Tá? Eu paguei R$2. Qual o tamanho do chocolate que eu vou pegar? Não tem problema, né? Aqui, né, um chocolate. Ó. Um chocolate, eu paguei R$3. Certo? Aí, eu dei R$2, né, lá pro o rapaz que vende, né? Ele quer saber quanto de chocolate ele vai dar. Não, não é? Aqui é o contrário. Tá? Suponha. Tá? Você fala, olha, você tem chocolate todo aqui, tá vendo aqui, ó? O preço dele vale R$3. Tá? Eu vou te pagar R$2, tá? Você vai se virar e me dar um pedaço do chocolate proporcional. Tá? Aí o X está aqui, ó, que é o pedaço do chocolate. Tá vendo aqui? Vamos armar a fração? Ó, 1 sobre X igual a 3 sobre 2. Vamos achar X, ó. Vamos multiplicar em cruz, ó. 1 vezes 2, 1 vezes 2, igual a 3 vezes X. Geralmente você coloca sempre a incógnita, é o que eu quero, né? Depois do número, tá? Você nunca coloca x3, sempre coloca 3x. Então aqui você tem 2 igual a 3x. Lembrado? Ó. Primeira aula que eu dei para vocês, ó. O que aqui está sendo multiplicado, né? Certo? Olha só. O x vai ser igual ao que está do outro lado, ó, dividido pelo que está colado. Ele vai se virar, tá? Vai me dar 2/3 do chocolate. Então, eu vou pegar o chocolate aqui, né? Vou pegar o chocolate aqui. Vou dividir o chocolate em 3 partes iguais, tá? E ele vai me dar essa parte de chocolate aqui. Aqui, né? É 2/3, ó, 2/3 do chocolate. Tá bem claro isso aqui? Porque eu dividi, não está bem dividido, não, mas suponha, tá? Eu dividi aqui. Ele vai pegar o chocolate inteiro, vai dividir em 3 partes, por quê?
para corresponder a esses R$ 2 aqui. Tá? Vai dar 2/3 de chocolate. Vê só como para o rapaz que está vendendo fica um pouco complicado. Né? Repara só, o chocolate custa R$ 3. Você fala assim, ó, eu quero, né, comprar parte desse chocolate com meus R$ 2. Né? Realmente, para ele, vai ser um pouco confuso. Tá? Ele não vai saber qual é a parte que ele vai dividir, mas você já sabe fração, o que você vai fazer? Vai dividir em 3 partes iguais, né? Aqui, ó, né? 3 partes iguais, e vai pegar 2, né? Isso é 2/3. Entendeu? Na matemática serve para isso. Tá bem claro? Isso porque as grandezas são diretamente proporcionais. Você crescendo uma, você cresce a outra. Ó. Aqui, eu cresci o 3, o x é 9. Tá? Da mesma forma, né? Aqui, aqui ó, eu tenho um aqui, R$ 3. Né? Quando eu abaixei esse preço, aqui ó, vai ter a quantidade de chocolate menor do que 1, porque elas são diretamente proporcionais. O que é diretamente proporcionais? Eu aumento um lado, aumento o outro. Se eu diminuir um lado, eu diminuo o outro. Está bem claro isso aí. E eu posso representar sempre por uma fração. Sempre uma fração. Né? Eu tenho o numerador e tenho o denominador. Eles crescem proporcionalmente. Por exemplo, ó, me dê uma fração proporcional a 2/5. Ó. Se eu multiplicar o numerador por 3 vezes 2, para ser diretamente proporcional, eu tenho que multiplicar o denominador. Desculpe, eu vou colocar o 3 primeiro, porque eu coloquei o outro primeiro. Tá? Não tem nada. Vou apagar aqui. Eu vou colocar até o 3 com uma outra cor. Né? Opa, tem que ativar aqui. Tá. 3 vezes 5. Então eu vou colocar o 3 aqui. Vou colocar uma cor até bem forte. Vou apagar, não custa nada. Ó, aqui. Aqui eu boto 3 e aqui eu boto 3. Repara, o que aconteceu com o meu... Estou repetindo, tá? O que aconteceu com o meu numerador? Né? Ó, ele aumentou, né? 6. O que aconteceu com o denominador? Aumentou na mesma proporção de 15. Professor, como é que eu vejo que é a mesma proporção? Ó, essa fração é igualzinha a essa, quer ver? Ó, multiplica em cruz. 2 vezes 15, 30. 5 vezes 6, 30. Quando é diretamente proporcional, né, eu também posso, se eu quiser, né, eu posso, vou chegar para cá, assim, eu posso diminuir, que é diretamente proporcional, quer ver? Eu tenho aqui, no caso, né, 3 sobre 21. Opa, olha a base, 2 mais 1 é divisível por 3. Ó. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o numerador, eu vou fazer melhor, para não parecer número, tá, igual, tá? Eu vou fazer o seguinte, tudo bem, vou dividir aqui o meu numerador e vou dividir o denominador. Tá? Vou fazer assim. Tá? Então, aqui, ó, em vez de eu aumentar, eu estou diminuindo. Tá? Eu vou dividir, por exemplo, vou colocar uma cor aqui, aquela mesma cor. Tá? Eu vou dividir por 3 aqui. Ó. O que eu tenho que fazer com o denominador? Também dividir por 3, né? Certo? Para o quê? Para ser diretamente proporcional. Ó, então vamos lá. Ó. Opa, vou colocar um branquinho aqui. Igual, tá vendo? Igual. Vamos lá. 3 dividido por 3 dá 1. 21 dividido por 3, olha a tabuada, dá 7. Né? Então, repara, olha só. Por que é diretamente proporcional? Ó, aqui, ó. Eu diminuí o numerador.
O que eu fiz com o denominador? Diminuir na mesma proporção, né? Então, diminui na mesma proporção. É isso que é o... Né? Isso aqui, né? Acontece com grandezas diretamente proporcionais. Certo? Por exemplo, quer ver por exemplo, 10 operários, né, fazem, por exemplo, né, não interessa os dias, tá? Constrói, né, 2 andares de um prédio. Né? Se eu tiver 30 operários, evidentemente, trabalhando com a mesma intensidade, né? Que não tem preguiçoso, né? Ó. Quantos andares ele pode construir? X. Ó. O X, tá vendo? Ó, é embaixo de andares, né? E aqui o operário. Vamos fazer a proporção? Aí você raciocina. Ó, 10 operários fazem 2 andares. 30 vão fazer muito mais, né? Então são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Você coloca o 10 aqui, o 30 aqui, né? Aqui, ó, os 2 andares aqui, e aqui x, eu vou colocar y, para não parecer que é sempre x. Né? Vamos multiplicar em cruz? Ó, 10 vezes y igual, aqui, ó, 10 vezes y igual a 2 vezes 30, né? Igual a 60, né? Ó, y é igual, que está do outro lado, dividido por 10, né? Certo? Aí cortou o zero aqui, 10 por 10 dá 1, 60 por 10 dá 6. Opa, 6. Olha só. Pensa só, 10 operários construíram 2 andares. 3 vezes mais o número de operários, né, vai construir 3 vezes mais o número de andares, né? Que o x igual a 6. Tá? Isso por quê? Porque as grandezas são diretamente proporcionais. Tá? Então é muito importante. O que é diretamente proporcional? Você coloca numa fração. Ó. Aqui é o numerador, aqui é o denominador. Né? Por exemplo, se você divide o numerador por um número, você vai dividir o denominador pelo mesmo número. Tá? Para ser o quê? Diretamente proporcional. Diretamente não é só aumento, como nós vimos aqui. Né? Aqui, ó, 3 sobre 21. Né? Eu vou dividir o numerador por um número, 3, e o denominador pelo mesmo número. Né? Aqui diminuiu, tá vendo? Diminuiu, mas também esse aqui diminuiu, na mesma proporção. São grandezas do quê? Diretamente proporcionais. Tá? Então isso aí atrapalha muito o aluno, tá? Quando ele recebe, até pela primeira vez, né, a palavra regra de 3 e grandezas diretamente proporcionais. Tá? Na próxima aula nós vamos ver grandezas inversamente proporcionais. Tá? Eu vou falar sobre ela. Tá?